Olá, hoje a gente vai mergulhar em Deuteronômio, capítulo 31. É um momento assim de virada total, né? Total. A passagem de bastão do Moisés para o Josué, as últimas palavras, avisos para o pessoal de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Exatamente. É impressionante ver como o texto lida com isso, né? A morte iminente de um líder tão gigante e a preparação para o que vem depois. Moisés ali, com 120 anos, já sabendo que não vai atravessar o Jordão. Pois é. E o texto faz questão de dizer, né? O próprio Senhor vai na frente de Israel, vai derrotar os inimigos, e Josué, bom, ele vai ser o líder humano nessa hora, como Deus mandou. Já começa aí essa mistura, sabe? Promessa divina e a parte da gente, a responsabilidade humana. E aí Moisés vai lá e encoraja todo mundo, e o Josué em especial. Aquela frase repetida é marcante, né? Sejam fortes e corajosos. Muito. Ele garante que Deus vai estar junto, que nunca os deixará nem os abandonará. Nossa, que força isso deve ter dado para uma nação que estava ali prestes a encarar o desconhecido, né? Sem dúvida. É o jeito de reforçar a aliança, aquele pacto central. E essa transição, olha, não é só militar, não. É espiritual, é legal também. Moisés escreve a lei e dá Aham. instruções para os sacerdotes e para os anciãos. Mandou ler em voz alta para todo mundo a cada 7 anos. Na festa dos Na festa tabernáculos, dos nossa. tabernáculos, isso, durante a festa dos tabernáculos. A ideia era clara, para todo mundo mesmo, homem, mulher, criança, estrangeiro, ouvir. Aprender a temer a Deus e seguir a lei direitinho. É um foco na memória, no aprendizado constante. Essencial. Mas aqui a coisa fica interessante mesmo. Deus chama Moisés e Josué e revela para Moisés o que vai acontecer. É, aí vem a parte difícil. Deus prevê que depois de entrarem na terra boa, o povo vai pisar na bola. Vai adorar outros deuses, quebrar a aliança. Sim, é uma previsão bem sombria, né? Deus fala que a ira dele vai acender, que ele vai abandonar o povo, esconder o rosto, e aí, claro, viriam muitos desastres por causa disso. E o povo ia reconhecer que era por causa da ausência de Deus. Exato, o povo ia sacar. Ó, esses males vieram porque Deus não está mais no nosso meio. E o fascinante é que, nesse contexto, Deus manda Moisés escrever um cântico. Um cântico. Mas por quê? Assim, logo depois dessa previsão toda. Para servir de testemunha contra Israel, lá na frente. Parece estranho, né? Mas a ideia é, quando os problemas viessem por causa da desobediência, esse cântico que eles conheceriam, que os filhos deles conheceriam, e queria lembrar todo mundo da aliança quebrada e do aviso de Deus. É quase um gatilho de memória, sabe? E de responsabilização também. Entendi. Então, mesmo com toda a promessa de apoio, com aquela força dada para Josué, seja forte e corajoso, de novo tem essa premonição da falha humana. O próprio Moisés depois coloca o livro da lei do lado da Arca da Aliança, como mais uma testemunha, né? Isso. Outra testemunha contra a rebeldia que ele, Moisés, já sabia que viria depois da morte dele. Ele até chama os céus e as terras como testemunhas do que ele vai dizer em seguida. Uau. É, isso conecta tudo num quadro maior, né? Aquela tensão constante entre a fidelidade de Deus, as promessas dele, e a nossa fragilidade, a nossa tendência humana para infidelidade, né? A liderança muda, a lei está lá, os avisos foram dados, mas a natureza humana e a liberdade de escolha continuam sendo decisivas para o desenrolar da história. Então, o que a gente tira disso tudo? Temos um líder se despedindo, um novo chegando cheio de força e encorajamento, leis reforçadas para a memória do povo e, ao mesmo tempo, essa previsão divina de que eles vão falhar. E um cântico pronto para testemunhar essa falha. É complexo. Muito. Deixa uma pergunta pairando, né? Como é que uma comunidade, ou até nós individualmente, conseguimos manter o rumo, a fidelidade aos nossos princípios, aos nossos compromissos, sabendo que a gente tem essa tendência a falhar? É verdade. E como é que essas estruturas de memória que a gente cria, leis, rituais, canções, histórias, como é que elas funcionam de verdade na prática para moldar o comportamento futuro? Conseguem mesmo evitar os desvios que às vezes elas mesmas já prevêem?
Fica aí a reflexão, né? Sobre a força da memória e o impacto dela nas nossas ações.